Boa tarde a todo mundo. Queria agradecer muito a banca, a professora Cristina Vesselli, professora Vivian, e também a audiência. Tem bastante gente, a casa está cheia, para prestigiar o Nicolas também. Então, vamos dar início à defesa do TCC, intitulado A Inserção da Mulher no Mercado de Trabalho Brasileiro durante as décadas 20, 40, 50, avanços e retrocessos entre o pré e o pós-Segunda Guerra Mundial, à luz da economia feminista. Nicolas, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, tá? Daí depois eu vou passar a palavra à banca. Primeiramente, também agradecê-la, né, por todo esse trabalho que a gente desenvolveu juntos, né, por toda a sua atenção comigo, o teu suporte durante esse processo foi muito importante. Também agradecer, então, a disponibilidade e a presença das professoras Cristina e Vivian aqui hoje, e também estendo meus agradecimentos a todos que estão assistindo remotamente essa defesa de TCC. O título, né, um título bem curtinho, que eu vou retomar aqui para a gente ficar, né, cientes, que a gente vai tratar da inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro durante a década de 20, 40 e 50, trazendo os avanços e retrocessos entre o pré e pós-Segunda Guerra Mundial, à luz da ótica da economia feminista. Esse questionamento a gente tentou trazer quando estávamos estudando na disciplina de economia feminista, o mercado de trabalho e como que as dinâmicas aconteciam naquele momento. Também a gente queria tentar compreender como que a situação brasileira de 70 anos atrás se comportou e também entender se a Segunda Guerra Mundial conseguiu trazer algum impacto no mercado de trabalho, especialmente para as mulheres durante as décadas de 20 aos anos 50. Mas a gente sabe que somente a Segunda Guerra Mundial não é suficiente para explicar as dinâmicas do mercado de trabalho. A gente precisa de outros aspectos, que aqui nessa apresentação eu vou chamá-los de influenciadores do mercado, que vão ajudar e trazer uma dinâmica do mercado de trabalho, tanto em avanços, né, da participação feminina no mercado, quanto também na parte dos retrocessos. Esse período também, dos anos 20 aos anos 50, ele foi marcado por grandes conquistas na sociedade, como, por exemplo, o sufrágio universal em 1932, a consolidação das leis trabalhistas em 1943. Então, houveram diversas conquistas nesse momento que ajudaram a impulsionar a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Eu também começo trazendo uma citação da Mário Del Priore no seu livro, na página 10, abre aspas, os homens têm a tarefa de alimentar e proteger a família, assumindo todas as funções fora de casa. As mulheres cabem a organização do lar e a educação dos filhos. Então, a gente sabe que hoje nós não estamos em uma plena igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O que dirá, então, sem olhar dado nenhum, dos anos 50, dos anos 40 e dos anos 20? A Mário Del Priore, ela consegue trazer que tem uma reprodução de valores, principalmente por conta do patriarcado e do machismo, que limitam a liberdade de escolha das mulheres, principalmente quando se trata da inserção profissional. Então, os influenciadores do mercado de trabalho, o principal deles, então, é o aspecto cultural interno da sociedade brasileira, que é o patriarcado e o machismo, que atuam como limitantes do poder de escolha das mulheres. Também a gente traz, então, o fator da Segunda Guerra Mundial, que na medida em que os homens eles começam a entrar no serviço militar, eles deixam, então, seus postos originais de trabalho. E esses postos podem, então, ser ocupados por mulheres. Seria, então, uma possibilidade, né, de ingressar ao mercado. Também a gente não pode descartar o fator da industrialização. A partir de 1930, começa, então, o desenvolvimento da indústria base do país. A partir desse momento, que vai precisar de mais mão de obra, de mais operários, seria também uma possibilidade para as mulheres ingressarem no ramo profissional. A gente também destaca o êxodo rural. Na medida que as pessoas elas vão se aglomerando nos grandes centros urbanos ou deixando o âmbito do campo, da zona rural e vivendo nas cidades, aliado também com o aumento da população, a gente consegue ver, então, um aumento por demandas de serviços, de produtos e etc. E esses produtos e serviços eles vão ser supridos através de uma aquisição maior de mão de obra, que, então, pode ser, né, elas podem ser ocupadas por mulheres. A gente traz também o conceito de exército de reserva pela Safiotti, que ela traz, basicamente, o conceito de que as mulheres elas são uma mão de obra que é utilizada na sociedade em momentos de precisão. Em momentos que a mão de obra já não é tão necessária, ela fica deixada de lado, ou seja, não é a força de trabalho primária do país.
E, inclusive, ela traz no seu livro que o número de mulheres que não estão inseridas no mercado de trabalho satisfazem níveis salariais. Que, na medida que, se todas essas mulheres estivessem, de fato, trabalhando, poderiam, então, diminuir o nível de salários da economia. Então, acaba se criando esse conceito de exército de reserva, esse contingente de mulheres que não estão inseridas no mercado de trabalho. A nossa metodologia, a gente analisou os recenseamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dos anos de 1920, 1940 e 1950. Aqui também eu faço um destaque que em 1930, que era previsto para se ter o próximo recenseamento, de 10 em 10 anos, ele não ocorreu devido a questões políticas e sociais daquele período. Então, trazendo o grande foco do trabalho é trazer os dados, né, os números, para a gente conseguir compreender melhor a situação da mulher no mercado de trabalho. A primeira tabela que a gente traz é a divisão por gênero da população e a quantidade de pessoas empregadas de 1920 e 1940. A gente consegue constatar, então, que nos anos 20 haviam em torno de 30 milhões de habitantes no país. Houve, então, um incremento populacional ali que partiu, então, atingindo 41 milhões de habitantes. Quando a gente abre esse número por gênero, a gente consegue constatar que o número de homens e mulheres está bem equiparado entre si. E seria incorreto a gente dizer que haviam mais homens no país, por isso que a quantidade de homens era maior que estava empregada. Na realidade, o número de homens e mulheres ele sempre foi muito próximo. Inclusive, nos anos 50, apesar de ser um montante baixo, havia sim mais mulheres do que homens para o período. E quando a gente analisa, então, o número de pessoas empregadas, a população masculina, os homens, eles atingiram quase 53% de homens empregados. Ou seja, em 1920, ele contou com mais de 8 milhões de homens trabalhando. Quando a gente olha para o número da população feminina, é ali que a gente encontra, né, a grande surpresa. Não atingiu nem 10% do total de mulheres que estavam empregadas. O número ficou abaixo de 1,5 milhões de mulheres. Em 1940, a gente consegue também constatar, então, a manutenção do emprego masculino, assim como o seu aumento, né? Ele partiu, então, para quase 65% de homens empregados, houve um grande salto para 13 milhões de homens, e na população feminina também houve um avanço, né? Então, ele chegou a atingir quase 4,5 milhões de mulheres empregadas. Esse número representou quase 22% ali do total de mulheres. É nesse momento que a gente vai trazer os nossos influenciadores para tentar explicar o que aconteceu no mercado nesse período. O primeiro deles pode ser explicado pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Novamente, dos homens, então, se inserindo na área militar, deixariam seus postos originais de trabalho, que poderiam ser uma possibilidade de inserção das mulheres. Assim como o setor industrial, necessitando de mais mão de obra, de mais operários, assim como também o crescimento das cidades, das zonas urbanas, que também demandam por maiores produtos e serviços. Então, a gente consegue constatar que houve um avanço no número de mulheres empregadas. Claro que ainda muito abaixo dos níveis dos homens que estavam empregados. Agora, para a gente comparar, só voltando aqui também, esse período de 1920 a 1940, ele traz a ideia do pré-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939, então no recenseamento dos anos 40 já havia então, né, um histórico ali da Segunda Guerra Mundial acontecendo no país. E a partir, né, comparando os anos 40 com os anos 50, é que a gente consegue comparar então o pós-Segunda Guerra Mundial. O conflito militar ele terminou em 1945, então os recenseamentos dos anos 50 ele já vai trazer consigo as influências, né, do fim do conflito. Novamente, a gente consegue analisar, então, a população total. Houve, novamente, um incremento, né, atingindo 51 milhões de pessoas em 1950. De novo, a gente consegue segregar esse número por gênero e constatar que o número de mulheres e homens ainda está equiparado. Novamente, o número de mulheres na sociedade ainda foi superior ao número de homens. Só que quando a gente olha o número da população empregada, é onde a gente tem a grande surpresa de que o número de mulheres diminuiu em 1950 comparado com 1940, enquanto a população masculina se manteve em patamares ainda em torno de 64% de homens empregados. Ali, novamente, então, a gente traz a ideia dos influenciadores do mercado de trabalho, como, por exemplo, os aspectos culturais do país.
que é a reprodução dos valores de que a mulher tende e prefere atividades domésticas do que atividades profissionais, o que acabam que então a inibe de se inserir no mercado de trabalho e acaba desempenhando atividades domésticas do lar, seja cuidando do marido, dos filhos, da casa. Enquanto também que a gente também traz a parte do conceito de exército de reserva pela Safiotti, que então, no momento que a sociedade brasileira precisava do contingente feminino, da mão de obra feminina, ele era utilizado. Agora que não precisa mais, ele é colocado de lado. Então fica novamente a ideia de um exército de reserva ali, um contingente feminino que não estava inserido no mercado de trabalho. A maioria das mulheres, a gente vai constatar que elas eram donas de casa. Conforme a priori também afirma, abre aspas, em meados do século XX, continuava-se a acreditar que ser mãe e dona de casa era o destino natural das mulheres, enquanto a iniciativa, a participação no mercado, a força e o espírito de aventura definiram a masculinidade. Esse pode ser um dos principais aspectos que reproduziram os valores e influenciaram no retrocesso do número de mulheres empregadas em 1950. E agora, é importante a gente analisar em quais setores as mulheres estavam inseridas. No meu trabalho do TCC, a gente conseguiu elaborar mais exemplos, trazer com uma maior abrangência onde as mulheres estavam inseridas. Para essa apresentação, eu trouxe apenas 4 setores, que juntos eles representam mais de 40% das mulheres empregadas. A gente consegue reparar aqui agora, olhando, que eles são setores que reproduzem características da atividade doméstica e do lar, características consideradas femininas. É nesse momento que a gente tem uma segregação horizontal no mercado de trabalho, em que homens e mulheres desempenham funções específicas no mercado. Por exemplo, nós temos um grande contingente feminino em profissionais liberais, serviços, atividades sociais, também um grande contingente no ensino público, a indústria têxtil também caracterizada fortemente pela mão de obra feminina e também o setor da agricultura. Então, são alguns setores que ainda fomentam também a característica do papel da mulher no mercado de trabalho. É importante também a gente analisar a atividade doméstica, tanto a remunerada quanto a não remunerada. A que não é remunerada são as consideradas as donas de casa, as que realmente desempenham seu papel e sua atividade no lar, enquanto as remuneradas elas são assalariadas e elas recebem, então, sua função ali no mercado de trabalho. A gente consegue constatar, então, um aumento do número de mulheres no serviço doméstico, novamente reproduzem, então, esse papel da mulher no mercado de trabalho, e também um aumento considerável da atividade doméstica não remunerada das donas de casa. Apesar do censo de 1920 não trazer esse dado com uma certa, de forma concreta, a gente tem os dados estipulados em 1940 e 1950. Ou seja, aquela evasão do número de mulheres dos anos 50 do mercado de trabalho, elas acabaram entrando, então, aqui no aumento de mulheres donas de casa. Que esse número do total da população feminina chegou a mais de 52% de mulheres configuradas como donas de casa. Então, trazendo a conclusão, que o panorama laboral das mulheres ao longo desse período, ele traz, então, uma complexa trajetória da participação feminina no mercado de trabalho. A gente consegue, então, constatar um aumento em 1940, porém uma redução em 1950. E trazendo, então, um grande contingente de mulheres fora do mercado de trabalho. A gente também entende que somente a Segunda Guerra Mundial não é suficiente para explicar a dinâmica do mercado. A gente precisa dos demais influenciadores, sendo o principal deles o aspecto cultural, que é o que traz a economia feminista, a ótica da economia feminista. A gente também, apesar desse recuo em 1950, a gente consegue analisar, que a gente até trouxe no trabalho, o conceito das famosas pioneiras, que foram as primeiras mulheres a desbravarem áreas novas ou áreas, então, que eram majoritariamente masculinas. Elas conseguiram, então, ser as famosas, as primeiras mulheres, as primeiras aviadoras, as primeiras, entre outras áreas, que elas conseguiram se inserir profissionalmente. Também, foi através dessas pioneiras que foi possível a criação de janelas de oportunidade para que novas mulheres no futuro conseguissem adentrar o mercado de trabalho. Logo, a história das mulheres ela é uma narrativa de desafios e conquistas na luta pela autonomia e liberdade econômica, equidade salarial, respeito, quebra de estereótipos e principalmente a garantia de direitos. Agradeço pela sua atenção. Obrigado.
Obrigada, Nicolas. A Vivian está aqui ainda. Então, eu vou pedir para a Cristina começar a fazer as ponderações dela, e depois eu passo a palavra para a Vivian, e você, Nicolas, anota as perguntas e depois, no final, você responde todas, tá bom? Pode deixar, obrigado. Cristina, por favor. Agora, estão me escutando bem, né? Bom, primeiro, desculpa, Nicolas, pelos problemas. Acho que a sua apresentação foi ótima. Acho que eu não atrapalhei. Você não ficou nervoso por causa das questões técnicas. Mas parabéns, primeiro, pelo seu trabalho. Acho que ele é uma contribuição muito importante para os estudos de economia feminista, os estudos de mercado de trabalho, porque ele traz dados que não são muito estudados, né, que são os dados do censo demográfico, e algumas, você faz algumas conjecturas sobre a questão da Segunda Guerra, né? Acho que essa abordagem é bem interessante, bem inovadora. Te indico, inclusive, de continuar nesse caminho da pesquisa, tá? Então, acho que eu vou fazer uma análise geral, assim, e depois eu vou fazer uma análise por capítulo, tá? Então, eu acho que o trabalho está bem estruturado, texto bem organizado. Como eu disse, né, o tema é bastante relevante e importante, né? Você, na verdade, traz um dado de redução, né, das mulheres no mercado de trabalho entre os anos 40 e 50, que é um achado, né? Isso é importante, interessante a gente pensar, né, o porquê que isso aconteceu, né? Você traz essa ideia, né, você parte desse pressuposto que pode ter sido influenciado pela Segunda Guerra Mundial. Aí eu acho que esse é um ponto de discordância em relação à sua análise, porque vou procurar dissetar o porquê, né? Mas acho que você não consegue demonstrar nos dados que tem uma relação direta com a Segunda Guerra, tá? Mas vamos lá, vamos fazer uma análise de cada capítulo. E além disso, você escreve muito bem, a sua apresentação foi muito boa, acho que você apresentou muito bem os dados, com bastante firmeza, né? E trouxe referências muito importantes também na área de economia feminista. Então, vamos lá. Na introdução, né, você traz, então, essa questão, né, que houve um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, e depois houve uma redução, né? E a ideia aqui seria, então, analisar o que a partir dos dados do censo demográfico. Bom, eu vou trazer alguns comentários pontuais, assim, mais sobre a questão da escrita também, e outros comentários relacionados com a estrutura e com teoria, tá? Daí você disse, então, que a ideia é que tanto a guerra quanto as questões socioculturais elas vão influenciar nessa entrada e saída das mulheres no mercado de trabalho. Tem algumas coisas bem pequenas, assim, na introdução, as linhas 10 e 11, né? Daí você traz tanto homens quanto mulheres, trazem consigo uma bagagem cultural de tradição, que reproduzem as coisas, que permite, sustenta o meio que vivemos. Eu achei essa frase um pouco confusa. Depois tomamos como exemplo a ideia construída que a mulher tende e prefere a cuidar da casa e da família. Aí é só retirar o A. Depois eu mando essas alterações para você. Bom, daí a gente tem a estrutura do trabalho, que eu achei que está bem boa. Primeiro, a perspectiva feminista, depois a análise dos dados, depois a gente apresenta a redução, analisados de 20 a 40, depois 40 a 50, e o trabalho doméstico. Tá. Aí, bom, em relação à introdução, acho que ela está bem estruturada, são coisas mais pontuais, né, que você... que acho que poucas coisas, assim. No capítulo 2,
Aí você traz, então, a parte da teoria, né, e análise teórica feminista, né? Na página 15, a terceira frase, tem um que a mais, só as profissões que, tem 2 Qs, só excluir um que. Tá, e tem uma coisa também que você fala sobre, ao longo do seu trabalho, que você coloca como as pessoas que realizam o trabalho doméstico não remunerado seriam as donas de casa, né? Mas, na verdade, se a gente for pensar, né, que seria uma exclusividade, não seria exclusividade das donas de casa, né? E sim, é um trabalho que é realizado normalmente por todas as pessoas. Claro que nesse período a gente não tem acesso à análise dos trabalhos domésticos não remunerados somente, né? Mas as mulheres que trabalham fora também realizam esses trabalhos dentro de casa, né? Aí tem uma parte que você coloca serviço doméstico não remunerado configura as donas de casa. Aí eu entendo que essa parte tem que ser um pouco relativizada, né? Porque não é só as donas de casa que realizam esse trabalho. Bom. Então, o capítulo achei que está bem bom, assim. Tem uma questão que eu acho que você poderia colocar, que você coloca bastante sobre... Você trata bastante sobre essa não entrada das mulheres no mercado de trabalho, que é bastante relevante, né, considerando os dados que você apresenta. Mas a gente tem aí 2 questões importantes, né? Primeiro que nos anos 20, a boa parte da população é rural ainda, e os censos demográficos, depois você inclusive vai colocar isso, né? Eles não conseguem captar os dados sobre as mulheres trabalhadoras no campo, né? Eles não incluem essas mulheres como trabalhadoras. E isso eu acho que é um fator importante também nessa alteração de ingresso, né, das mulheres nos anos 40. E além disso, a gente tem essas mulheres que trabalham, né, que elas, assim, as famílias, por uma situação também de classe trabalhadora, elas vão exercer atividades como costureiras, como trabalhadoras domésticas remuneradas, e as famílias dependem desses salários. Então, tem uma questão de classe, tem uma questão também de localização importante, né? Porque a gente enxerga que as famílias de classe média alta, as mulheres permanecem em casa, mas as mulheres de classes mais pobres e as mulheres das zonas rurais, elas vão estar trabalhando, né? Não vão, as famílias não têm essa oportunidade de manter uma mulher em casa só fazendo trabalho exclusivo doméstico, né? Acho que talvez poderia pontuar um pouco isso, né? Que as normas sociais e o patriarcado, ele serve para um tipo de família, né? Que normalmente não é o tipo que da classe trabalhadora, né? E das classes mais pobres, né? Esse padrão homem trabalhador, mulher dona de casa. Bom, aí depois no capítulo 3, né, que você trata sobre o aumento da participação feminina no mercado de trabalho brasileiro entre os anos 20 e 40, aí você apresenta diversos dados, apresenta também vários elementos relacionados à legislação, que eu acho que torna o trabalho bastante interessante, né? E ao longo do trabalho você também traz outros elementos, como letras de música, fotos, que eu acho que são muito importantes para ilustrar e tornam o texto bem escrito, né? E bem interessante a leitura, tá? Eu acho que isso enriqueceu bastante o texto. Você traz também, né, o exemplo da primeira prefeita eleita do Brasil, Alzira Soriano. Eu achei bem legal isso, né? Traz essas pioneiras, como você falou na sua apresentação. Eu acho que é muito importante resgatar. Bom,
Tem algumas questões aqui, né, na página 17, linha 5, você coloca machismo e patriarcado em letra maiúscula. Acho que... não sei, acho que aí não é o caso de botar em letra maiúscula. Também você fala dos códigos civis brasileiros, né, que eu achei bem legal, relativos ao casamento, questão do esporte também. Tá. Aí, na subseção 3.1, você fala sobre o esforço de guerra, né? Daí você traz uma música, que achei legal, bem importante, assim, como ilustração, né? E daí traz alguns dados, né? Como aumento do número de mulheres envolvidas no serviço militar, tá? Tem algumas questões aqui na linha 19, na página 19, na quarta linha, que você coloca laborais, né? Só trocar para laborais, atividades laborais. Tá. E daí, no último parágrafo da seção, você, antes da seção da industrialização, você fala que nas áreas específicas da economia é até possível encontrar uma presença feminina superior à dos homens. Aí eu acho que aqui ficou um pouco aberto demais, né, nas áreas específicas da economia. Precisaria exemplificar melhor quais áreas que seriam essas, né? Imagino que você esteja tratando sobre áreas relacionadas aos serviços de cuidados, né, que tem relação a essa questão, né, do que é uma norma feminina de gênero, né? Mas seria bom exemplificar mais. Tá. E daí, na última frase, você também coloca, assim, né, que a presença masculina é de longe a força de trabalho da economia brasileira. Essa frase, acho que ficou um pouco confusa, ou poderia explicar melhor, ou ser mais objetivo no que você gostaria de dizer, né? Porque seria força de trabalho assalariada, né? Então, seria a maior presença de homens assalariados no mercado de trabalho, né? Acho que poderia melhorar aqui um pouco essa frase. Depois, na parte de industrialização, você traz a discussão do Código Civil, né? Eu acho que e alguns direitos assegurados pelo chefe da família. Acho que é legal você trazer quais direitos que são esses, né? Porque é importante exemplificar bem, né, os direitos. Outra coisa mais formal também é que você traz, né, os títulos das figuras e dos gráficos, o tamanho da fonte do título tá como 10, acho que teria que ser 12 aqui, pelo que eu lembro das normas da BNT. E os gráficos também você traz como figuras. Imagina que sejam gráficos, não figuras, tá? Bom, então ali na figura 5, né, que seria um gráfico, uma figura, acho que o título poderia, em vez de ser comparação, poderia ser evolução da quantidade de mulheres e homens em setores industriais, né? E também você coloca sub-áreas, né? Acho que setores industriais, o termo é melhor que sub-áreas. Eu estou sendo um pouco preciosista, tá? Mas só para ser mais rigorosa aqui com o seu trabalho. Mas tem coisas que são menores mesmo, tá? Bom, esse gráfico eu achei bem legal, bem interessante, né? Ele mostra o número de mulheres empregadas em setores industriais, cresceu no período, né? E aqui, eu acho que seria interessante você incluir a taxa de participação feminina nessas atividades, né? Além do número, né? Considerando que houve, né, mudanças demográficas ocorridas no período. E também na figura 6, né, seria interessante você analisar a participação feminina no total do setor industrial, não só nos setores em geral, tá? Bom, tem uma questão aqui dessa figura, né, que eu achei bem legal essa análise que você trouxe, né? Mas você traz um destaque para o setor têxtil, que ele é bastante empregador de mão de obra, de força de trabalho feminina, né?
Mas daí tem um outro setor que você traz também, que é o setor de vestuário e calçados. E esse setor, ele não, a participação do feminino é menor. Aí eu fiquei pensando, né, porque normalmente ele é bastante empregador de força de trabalho feminina, né, e tem dúvida, né, você perguntaria, né, por que você acha que isso acontece, né, por que no setor têxtil existe mais trabalhadoras mulheres e vestuário e calçados não, aparentemente seria o mesmo setor ou seria um segmento do setor, né, aqui eu fiquei com essa dúvida. Bom, depois na subseção 3.3, você trata, né, sobre a década de 20 e 40, que houve um crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. Eu acho que tanto nesse gráfico como nos demais, seria importante localizar qual que é o 100%, porque às vezes a gente não sabe onde é que está o 100% do gráfico, ou o 100% da tabela. Se você está falando sobre taxa de participação das mulheres ocupadas ou taxa de participação das mulheres sobre o total de trabalhadoras e trabalhadores ocupados, então isso acho que poderia ficar melhor ilustrado no texto, né? Daí a primeira frase da página 26, mesmo diante do avanço da década de 40, equivalente a 65%, acho que esse equivalente ele não se refere à diferença de participação de homens e mulheres, mas na taxa de participação masculina, e teria que alterar. Depois, na página 26, você coloca, analisando a tabela 2, né, da página 26, você coloca que o número de homens empregados se mostrou constante no período, mas os dados indicam que, na verdade, houve um aumento, né, de 5 para 8 milhões de homens empregados, né? Então, isso aí tem que mudar, né? E aí também os valores dessa tabela 2, da página 26, eles não estão com sinal de percentual. E aqui eu também fiquei em dúvida, né, se você trata sobre a participação feminina em relação ao total de mulheres ou em relação ao total de trabalhadores e trabalhadoras no setor. Tá. Daí depois você traz, né, que as mulheres elas não eram bem captadas no setor agrícola, né? Acho que isso é bastante importante, porque é um problema que a gente enxerga até hoje, né, considerando que é uma região com características bastante patriarcais, né? E normalmente as mulheres elas exercem atividades mais voltadas para a criação de animais, cuidado doméstico, são trabalhadoras, né, mas não têm nem os direitos, né, de muitas vezes contrair crédito. Eu acho que você traz informações bastante interessantes e importantes nesse sentido. Também na tabela 3, os valores eles não estão com sinal de percentual. E aqui também fiquei em dúvida, né, se a participação feminina se refere ao total de mulheres empregadas no setor rural em relação ao total de mulheres ocupadas, ou então ao total de pessoas ocupadas. Bom, aí aqui, né, o comportamento, né, da agricultura, a gente enxerga que houve uma elevação da população empregada, né, tanto masculina como também feminina, né. Vamos lá. Tá. Na tabela 4, também acho que, em todas as tabelas, né, acho que você poderia colocar onde está o 100%. No caso da tabela 4, você seleciona alguns segmentos, alguns setores, né, de profissões. Só que eles não fecham, a soma não fecha o 100%, né? Eu queria saber o porquê que você
qual critério você usou para selecionar esses setores, né? Por que você não selecionou todos os setores para fechar os 100%? Tá. Aí... Tá. Bom, na página 31 tem um errinho no terceiro parágrafo, a presença feminina permanece abaixo da masculina, não do masculino, como você colocou. Aí eu fiquei em dúvida também se os dados relativos à administração pública estão incluídos no ensino público. Tá. Daí na página 31 também, no parágrafo 4º, na terceira frase, você coloca as mulheres enxergam no ramo educacional uma oportunidade profissional significativa. Aí eu acho que poderia incluir o porquê, né? Porque você traz essa informação, mas acho que poderia explicar melhor essa constatação, né? A gente sabe que existe uma relação, né, entre os trabalhos de cuidados e os trabalhos realizados no ensino, né? Mas acho que poderia colocar mais, explicar melhor, né? E além disso, né, houve uma redução da participação feminina nessa ocupação, né? Então, essa frase anterior ela distou um pouco porque houve a redução da participação. Aí, na ocupação, profissionais liberais, serviços e atividades sociais, há uma participação mais relevante para as mulheres ocupadas do que os homens, e essa é a que apresenta a maior participação feminina, né? A maior parte das mulheres são costureiras. Acho que aqui também poderia destacar essas questões. Bom, em relação a esse capítulo, ao capítulo 3, né? Eu acho que o capítulo está bem bom. Os dados, eles são bem interessantes, né? Sobre o mercado de trabalho. Mas há algumas questões, né? Que podem ser consideradas, né? Primeiro que a gente não consegue constatar com os dados que houve uma redução do número e do percentual de pessoas que trabalhavam no campo entre os anos 20 e 40, né, que seria o que você constataria como êxodo rural. Ao contrário, houve um aumento tanto de homens quanto de mulheres nesse período, né? Principalmente de homens, né? Além disso, né, houve um aumento da participação masculina, principalmente empregada no setor industrial nesse período, né? Então, é difícil a gente concluir que a Segunda Guerra Mundial teve um impacto relevante no recrutamento de homens para a guerra, ou que tenha reduzido o número de homens em função de morticídios, como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Que realmente daí a literatura vai tratar que isso foi uma das causas, inclusive, de aumento da participação feminina entre as ocupadas, né? Mas no caso do Brasil, os dados eles não indicam isso, eles indicam que houve um maior recrutamento de homens durante o período para trabalhar no mercado de trabalho, né? Então, não existe essa relação direta, né? E daí, acho que também faltou uma tabela, um gráfico com o número total de trabalhadoras e trabalhadores por sexo, assim como a taxa de participação masculina e feminina no mercado de trabalho nesse período. Eu acho que poderia ser indicado, assim, qual que é a população em idade ativa, qual que é a taxa de participação, a taxa de desemprego, que os dados acho que ficariam um pouco melhor qualificados. E a gente conseguiria chegar a melhores conclusões ali sobre essa saída do mercado, sobre essa questão da entrada do mercado de trabalho das mulheres. Bom, e daí entre os anos 40 e 50, né, no capítulo 4, que você traz, né, o recuo da participação feminina no mercado de trabalho. E aí a gente tem, né, o dado que os homens ocupados apresentaram crescimento e as mulheres declínio nesse período. Né? Aí você traz o recuo do número de mulheres pode ser compreendido em grande parte pelo retorno dos homens que estavam envolvidos na atividade militar. Então,
essa frase, acho que você não consegue comprovar com os dados que você traz, tá? Então, essa conclusão você não consegue chegar nos dados, a partir dos dados que você traz da Segunda Guerra, tá? E sobre a questão do Exército Industrial de Reservas, acho que também esse dado ele poderia ser melhor exemplificado a partir de indicadores de desemprego no período, né? Porque o Exército Industrial de Reservas normalmente são ou pessoas que estão desempregadas ou subempregadas, né? Empregadas em setores muito precarizados, como, por exemplo, o trabalho doméstico remunerado, né? Que seria um trabalho fluido, né? De entrada e saída de pessoas. Bom, aí você traz o dado, né? Que houve um aumento do número de pessoas nos anos 50, especialmente de mulheres, mas que esse aumento não se reflete em aumento das mulheres no mercado de trabalho, ao contrário, né? Tem só uma questão, assim, que eu acho que é formal, né, que você usa gênero em algumas tabelas, eu acho que o IBGE não usa essa referência de gênero, ele usa a referência de sexo, não de gênero, que são coisas diferentes, né? Tá. Na tabela 5, né, você traz o percentual de empregados. Esse percentual de empregados, ele representa a divisão do número de mulheres sobre o tamanho da população. E esse indicador, ele não representa necessariamente a taxa de participação no mercado de trabalho, considerando que dentro do tamanho da população, existem as pessoas que estão fora da idade de trabalhar, e também por serem muito jovens ou por serem muito idosas, e também aquelas que estão procurando emprego, né? Daí elas estariam dentro do mercado de trabalho como desempregadas. Tá. Bom, aqui é um comentário sobre a questão da guerra, né, que você vai trazendo sobre a guerra, né, você traz um dado, né, que foram recrutados em torno de 100 mil soldados homens, né, e esse número ele não representa os 2 milhões de mulheres que saíram do mercado de trabalho no período, né? Então, e além disso, houve um aumento dos homens nos anos 20 e 40, né, no mercado de trabalho. Então, acho que você poderia tentar, né, em futuras pesquisas, qualificar melhor esses dados do censo a partir de indicadores de faixa etária, escolaridade, das mulheres empregadas dos anos 20, 40 e 50, para a gente entender melhor o que aconteceu com as mulheres, por que elas saíram do mercado de trabalho. Imagino que, em relação à guerra, provavelmente não tem relação, tá? Pelo que eu coloquei, pelos meus argumentos anteriores. Então, aqui, tá? Acho que é importante você colocar o 100% nas tabelas e gráficos. Aqui também o setor de profissões liberais, serviços e atividades sociais, se você puder também... Isso, assim, não para essa pesquisa, mas para futuras pesquisas, né? Exemplificar melhor quais são esses serviços, né? Porque ficou um grupo muito agregado. E daí, assim, dentre os setores que você selecionou, me chamou a atenção que todas as ocupações, com exceção de profissionais liberais, serviços e atividades sociais, né, as mulheres aumentaram em número absoluto. E daí fica a dúvida de quais setores que as mulheres saíram, né, porque tem essa queda maior, né, do que a queda pequena que teve em profissionais liberais, serviços e atividades sociais. Assim, o que eu percebo, né, que você traz também, né, que as mulheres, elas tiveram uma redução, principalmente no setor rural, né, e esse setor ele teve menor importância para a força de trabalho feminina e masculina, né, aqui, sim, a gente enxerga um êxodo rural, né, tanto em termos percentuais, como também em termos absolutos, dentre as mulheres, né.
E daí eu fiquei né, sobre esse dado, né? Queria saber o que você acha, né? Por que você acha que as mulheres migraram mais do que os homens, né? Das zonas rurais para as zonas urbanas no período. Eu imagino que pode ter relação com a pobreza no campo, que fez com que muitas mulheres acabassem tendo que sair do campo e ir para a cidade para trabalhar com, por exemplo, trabalhadoras domésticas remuneradas, né? Enfim. Mas eu queria saber se você tem alguma ideia em relação a isso, né? Por que houve essa desigualdade entre homens e mulheres no campo? E daí a gente você traz os dados da indústria, né? Em relação a esses dados, também com exceção de produtos alimentícios e bebidas, todos os demais setores apresentaram aumento da participação feminina, tá? E depois, na página 40, você traz alguns indicadores, né? Com aumento significativo de áreas das mulheres em áreas ocupadas majoritariamente por homens. Aí você traz diversos números, né, de áreas que são majoritariamente ocupadas por homens que começaram a trabalhos femininos. Mas esses dados são muito, muito pequenos ainda, né? Em termos estatísticos, são irrelevantes. É uma pena, né? Mas são irrelevantes, né? Então, acho que aí só o termo, né, de forma significativa, ele não cabe, né? Quer dizer que iniciou, né, a presença das mulheres nesses setores, nesses campos que eram majoritariamente ocupados por homens e que tem relação com o aumento da escolaridade feminina. Bom, aí em relação à conclusão dessa sucessão aqui, né, que houve redução da participação de mulheres no mercado de trabalho, ela não pode ser constatada com os dados apresentados em relação aos setores, né, porque você não traz os setores que houve redução e também a questão da taxa de desemprego, né, que é importante também analisar aí, que talvez tenha aumentado a taxa de desemprego feminino, né? Bom, é importante você analisar quais setores que saíram as mulheres, né? Bom, daí depois você traz dados sobre situação sociocultural dos anos 50, patriarcado e machismo. Aí eu acho que ficou bem legal essa parte, né? Bem rica, a referência teórica que você traz, né? Questões culturais, jurídicas da época. Tem uma citação que você traz da Priori, né? Que eu fiquei pensando, né? Que está escrito no último parágrafo da página 42, que não necessariamente as mulheres trabalhadoras têm uma vida satisfatória e feliz. Assim, que daí você traz que as mulheres elas passaram a ingressar mais fortemente no mercado de trabalho, e daí tem mais possibilidade de ter uma vida satisfatória e feliz. Mas a minha questão aqui é que não necessariamente, né, as mulheres trabalhadoras, né, que na verdade são todas mulheres trabalhadoras porque acabam trabalhando em trabalhos não remunerados dentro de casa também, né? Mas a entrada de mulheres no mercado de trabalho no Brasil e em outros países em desenvolvimento não fez com que diminuísse a carga de trabalho não remunerado para elas, né? Então, é possível que tenha ampliado, né? Isso é claro, né? As possibilidades de escolha de mulheres, principalmente as mulheres têm a possibilidade de estudar. No entanto, esse trabalho não remunerado ele continuou sendo exercido principalmente por mulheres, né? Então, acho que poderia relativizar um pouco essa questão, né, É realmente muito importante essa entrada das mulheres no mercado de trabalho, acesso à remuneração. No entanto, não teve a contrapartida, né, da participação masculina em atividades, e nem tampouco do Estado, né, nas atividades dos serviços, nos serviços voltados para os cuidados. E no capítulo 5, por fim, né, desculpa me alongar na análise, mas achei o trabalho muito bom e fiquei bastante interessada. Esse é um tema que eu estudo, né, e que eu, inclusive, lembrei do meu trabalho de conclusão de curso, que eu também fiz sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas eu comecei nos anos 60, fui até os anos 2000. E eu achei muito legal, que fiquei muito feliz de ler esse trabalho, tá? Bom,
Daí você traz sobre, no capítulo 5, a atividade doméstica. Aí traz uma citação do Postman, essa citação trata sobre as atividades domésticas remuneradas, né? Não as não remuneradas. Acho que aí talvez tenha ficado um pouco deslocado, ou não tenha entendido direito, porque você traz essas relações, né, das atividades não remuneradas, atividades remuneradas, né? Mas aqui do Postman, ele está falando sobre as trabalhadoras domésticas remuneradas. Bom, tá. Novamente, né? Acho que essa parte do capítulo, você traz a dona de casa como as pessoas que estão trabalhando exclusivamente como trabalhadoras domésticas não remuneradas, né? Mas aqui também, né? Essa atividade é realizada tanto pelas pessoas que estão ocupadas como as que não estão ocupadas, né? E você traz como as donas de casa como uma pessoa que não possui atividade profissional formalizada, né? E aqui também, né, eu fiquei em dúvida se dentro desse dado estão as trabalhadoras desempregadas. E daí você traz também, né, que tem os homens que estão exercendo atividades não remuneradas, atividades domésticas não remuneradas que estão fora do mercado de trabalho, mas isso também não quer dizer, né? Pode ser que eles estejam fora do mercado de trabalho e não estejam trabalhando em atividades domésticas não remuneradas. Tá. Tá, isso aqui eu já falei. Tá. Bom, e nas conclusões, né? Redução da força de trabalho feminina, eu acredito... Então, assim, as conclusões é só uma retomada do que eu falei até agora, né? A redução da força de trabalho feminina, ao meu ver, ela deveria estar melhor ilustrada nos dados, né? Tanto desemprego feminino e masculino, como também os setores que eles estão ligados, né? Eu acho que a sua colocação sobre a Segunda Guerra, ela é bem interessante, só que você não consegue demonstrar pelos dados, né? Então, você poderia indicar, né, que uma das causas poderia ser a Segunda Guerra, mas que você não conseguiu identificar isso pelos dados, né? Porque pelos fatores que eu coloquei, né, que o número de homens recrutados para a guerra foi ínfimo em relação ao número de mulheres que saíram do mercado de trabalho depois do fim da guerra, e também que os homens continuaram crescendo ao longo do tempo, né, a ocupação masculina, né? Ao contrário, né, houve um aumento, inclusive, que pode estar relacionado à própria migração, né, de famílias europeias nesse período que você coloca no capítulo, tá? E a questão do exército industrial de reservas, né, que o exército industrial de reservas, ele está muito relacionado à população subocupada, à população desempregada, né, e o deslocamento dessa ocupação para atividades com maior produtividade, né. Então, aqui, eu acho que faltou incluir um dado sobre subocupação ou desemprego, né, que subocupação provavelmente você não vai encontrar nos censos, eu acredito que não, né, nesses censos mais antigos, provavelmente não, mas a questão do desemprego, tá? Então é isso, eu concluo assim a minha análise e dando novamente os parabéns pela escolha do tema, pelo trabalho bem feito, e é isso, obrigada. Obrigada, Cristina, excelente. Sabia que você ia ter muito a contribuir para melhorar o trabalho. Vamos passar, então, para a palavra para a professora Vivian. Nicolas, aí você continua anotando e no fim você responde todas, tá? Obrigada, Brena. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, Nicolas, depois dessa essa apresentação minuciosa, essa arguição minuciosa da Cristina, eu me sinto até à vontade para passar mais rápido algumas coisas e focar em questões mais gerais, tá? Espero ser um pouco mais breve, tomara. Você já deve estar cansado aí. Então, primeiro, eu queria
né, tanto o Nicolas quanto a Brena, né, por mais um ótimo trabalho, né, Brena? A Brena está colecionando ótimas monografias aí, TCC, e o Nicolas, né, claro, o mérito, né, principal do Nicolas, né, pelo trabalho. De geral, assim, eu gosto da perspectiva histórica, né, você colocar a história em perspectiva aí para essa análise de economia feminista, né, um pouco menos comum, a gente está sempre olhando muito para o agora, né, então gostei bastante. Eu gosto da divisão dos capítulos, eu acho que em termos de estrutura e de organização geral do trabalho, está super ok, assim, coisas só muito pontuais ali, aqui, que a Cristina já pormenorizou. Então, sobre isso, eu não tenho nada demais para acrescentar. Eu vou falar uma coisinha ali de palavra-chave, mas é coisa pouca. Eu gosto muito dos comparativos que você faz dos censos, né, dessa análise comparada dos censos de 20, 40 ali, depois 40, 50. Acho também uma abordagem rica, né, como disse a Cristina também. E principalmente gosto muito da parte de figuras e letras de música, porque longe de ser uma alegoria, né, ela ambienta culturalmente o trabalho. E principalmente se tratando de um tema como esse, de economia feminista, né, que transita ali pelas categorias de machismo, de patriarcado, como você menciona, a parte cultural ela é muito mais central do que, na verdade, talvez até de qualquer outra, né? Porque isso está arraigado culturalmente na sociedade. Então, eu gosto muito de você fazer menções ali de letras de música, né? Tem uma hora que você menciona ali uma... Agora eu não vou lembrar a expressão certa, né? Mas, enfim, tem várias alegorias culturais ali de menções a parte né, da sociedade, como ela se organizava na época, que ilustra muito bem, né, o que acontece depois nos números. Né? Então, não fica só aquela numerologia avulsa, né, para brincar com isso. Tá. Ali então, entrando um pouquinho, né, entrando rapidamente aqui na parte de forma, só no teu título, eu queria... Deixa eu aqui acessar o título. Eu só colocaria, no seu subtítulo, no seu título mesmo, você coloca inserção da mulher no mercado de trabalho durante a década de 20, 40 e 50. Acho que seria melhor colocar as décadas, né? Que são 3 décadas, 20, 40 e 50. Então, só para ficar mais rigorosinho, né? Já que é título, né? E quanto às palavras-chave, eu senti falta de você colocar... deixa eu ver se eu estou com elas aqui, até para poder ilustrar. Só um minuto. Aqui. Você coloca a palavra-chave: mercado de trabalho, mulheres, Segunda Guerra, mulheres no mercado de trabalho. Então, a última é meio redundante em relação à primeira e não tem nenhuma relacionada ao Brasil. E o teu trabalho é sobre o Brasil, sobre a economia brasileira. Então, bota pelo menos uma palavra-chave ali de ou economia brasileira mesmo, ou participação feminina no Brasil, ou mercado de trabalho no Brasil, né? Mas alguma coisa que fale de Brasil, porque é o que indexa, né, o teu trabalho. É a parte fundamental. E a outra questãozinha, mais 2 questõezinhas de forma, ali no início do capítulo 5, acho que é a primeira frase, você coloca censo censitário, acho que ficou cacofônico isso, eu não sei se tem algum motivo para isso que eu desconheço, mas eu não sei por que você não colocou censo populacional ou censo demográfico mesmo, tá? Para não ficar essa cacofonia. Depois você me diz se tem algum motivo para você ter escrito censo censitário ou se foi, enfim, coincidência. E, por fim, deixa eu ver, mais uma questãozinha de forma. Aqui, deixa eu ver aqui, página 31. Prefiro passar aqui no celular, que acho que vai mais rápido. Na tua página 31 tem um errinho de edição, coisa bem pequena também, mas já que o trabalho, inclusive, está com português muito bem escrito, tem pouquíssimo, até por isso que eu estou fazendo comentário. Se fosse daqueles que tem muitos erros, não dá nem para comentar, porque você fica... mas como aqui vale a pena, são poucas coisinhas, né? Então, só para ficar bem rigorosinho. Deixa eu ver aqui. Sim. Na página 31 tem uma frase que você coloca assim: do total de mulheres empregadas em 1940, 0,25% representou o setor de transportes e comunicações em 1920. Então, você falou que isso, 0,25 é de 40 e de 20 ao mesmo tempo. Eu acho que você queria dizer só 20, tá? Porque depois você fala, nos próximos 20 anos atingiu o patamar de 0,31. Então, só corrigir cortar o 1940 da frase, né? Aí vai ficar do total
de mulheres empregadas, 0,25 representa o setor de transportes em 1920. E nos próximos 20 anos vai para 0,31, tá? Porque ficou 2 datas ali para o mesmo dado. A única coisa dessa questão dos dados que, infelizmente, faz falta, mas não foi culpa sua, né, que eu acho que realmente faz falta ter tido um censo de 1930, né, porque ficou um buraco ali e para analisar esse progresso aí dos dados, né, ainda mais tendo essa guerra no meio, e 30 foi a época de... Ele saiu da República Velha, foi a Revolução de 30, então realmente faria bastante diferença o que aconteceu entre 30 e 40, né, mas... Eu só deixei isso aqui como sugestão, porque eventualmente pode ter alguma outra pesquisa sem ser o censo, né, que pelo menos esboce ou dê algum tipo de ideia do que aconteceu ali, qual foi o movimento populacional nessa década, tá? Eu digo até para incorporar uma continuação desse trabalho, caso ele aconteça, tá? Caso ela aconteça, porque valeria a pena, se alguma outra de algum tipo de dado alternativo, né, ou documentação que pudesse trazer uma intuição sobre o que aconteceu ao longo dessa década. Então, de questão de forma, era principalmente isso mesmo, tá? E eu vou passar agora direto para as considerações de conteúdo. Bom, tá. Indo direto ao teu ponto central, né? Tentando resumir um pouco a tua dissertação, o teu TCC como o que seria a pergunta central, né? Tem mais de uma pergunta, mas acho que o mais central é você entender onde é que o que a Segunda Guerra promove em termos de divisão de águas, né? Em que sentido ela é ou não divisor de águas no mercado de trabalho, né? Feminino, né? Então, quanto que a Segunda Guerra realmente trouxe mudança estrutural no mercado de trabalho quanto à divisão por gênero? Eu entendo que, né, essa é a tua pergunta. E, a julgar apenas pelo que você mesmo conclui, né, parece que nada, né, parece que não houve nada muito relevante no evento da Segunda Guerra em si, né, porque basicamente, assim, super resumindo, né, mas você vai concluindo isso e depois até você sintetiza isso na conclusão. Quando você tem 1940, os homens, segundo os seus argumentos, tá, os homens sairiam e as mulheres ocupariam parte desses postos de trabalho. E aí, em 1950, depois da guerra, os homens voltam e as mulheres recuam de novo. Então, meio que a guerra não criou nenhuma mudança estrutural em termos de mercado de trabalho para as mulheres. Então, a outra pergunta que vem, então, qual é a relevância desse corte para explicar alguma mudança estrutural no mercado de trabalho? E veja que não tem problema não ter sido relevante, tá? Porque você está fazendo uma pesquisa, você pode chegar ao achado de que não era o que você talvez achasse intuitivamente que fosse, né? Mas eu estou enfatizando isso por uma questão que eu vou já aprofundar daqui a pouquinho, que é ter mais ousadia e mais assertividade naquilo que você está concluindo de fato, tá? E não ficar tão aberto. Eu já volto nessa parte. Então, nesse sentido, eu acho que, às vezes, não é só também no seu trabalho, eu vejo isso em vários trabalhos, uma certa circularidade, os argumentos vão e vêm. Então, o leitor fica um pouquinho confuso do que de fato aconteceu, porque uma hora as mulheres saíram, depois as mulheres voltaram, depois nesse setor sim, no outro não. E a gente fica assim, tá, mas trocando em miúdos, qual é onde é que está a estrutura, para onde esses dados nos levam como conclusão relevante para alguma coisa que eu possa pensar na sequência, né? Porque você, inclusive, coloca na sua conclusão alguma coisa do tipo assim, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que eu não anotei aqui, mas você coloca bem na sua conclusão alguma coisa assim. Chegamos à conclusão de que os números são muito complexos e que a variação dos fenômenos ocorridos ao longo dessas décadas é muito oscilante, muito complexa. Ou seja, meio que, então, não entendi onde é que isso vai, o que isso traz de enriquecimento, né? Eu repito que isso não é em si um problema, mas como eu já disse, eu já volto. E a questão de que acaba ficando... Por que eu me preocupo com isso, tá? Eu repito que também não é só no seu trabalho. Eu vejo isso muita frequência nos trabalhos, uma tendência de você ter muita descrição de dados. Os trabalhos ficam muito descritivos. As suas tabelas foram boas, tá? Eu gostei do comparativo e tudo, mas, novamente, joga os dados ali e depois fica lendo os dados. Eu quero ver o que você consegue extrair. O que você consegue extrair disso? Avança, tenha mais ousadia para tentar fazer um tipo de análise, nem que, enfim, não
precisa ser nada muito profundo, mas avançar um pouco mais uma coisa mais conclusiva, né? Senão fica só descrição de dados, e principalmente nesse caso, em que as tabelas elas vão e vêm, né? A gente fica indo e vindo, tentando encontrar um suprassumo daquilo dali, né? Tá. Então, essa parte aqui eu já vou voltar. Eu vou falar um pouquinho mais da parte... E acho que a Vivian congelou, né? Vou avisar para ela. Talvez ela tenha caído até. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu caí, mas eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo voltar a imagem. Oi. Estão vendo agora? Sim. Foi como eu falei, às vezes a internet está dando uns negócios. Hoje está abençoado o dia, né? Nesse sentido. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisam de novo. Eu estava dizendo que esse trabalho, particularmente, eu acho que ele se beneficiaria muito de contextualização histórica. E aí eu digo para estender ou para desenvolver, tá? Para um artigo ou para... Se bem que artigo a gente tem que mais diminuir, né? Mas, enfim, de qualquer forma, tá? Trazer o contexto histórico brasileiro para esse trabalho especificamente faria muita... enriqueceria muito esse trabalho, tá? Porque a gente tem ali, você pega 20, 40, 50, 30, não tem os dados, mas na verdade é de 20 a 50, né? Você pega o final da República, então causa o período histórico, e você tem a Revolução de 30 ali com Getúlio, pega todo o Estado Novo, a ditadura do Getúlio, e você pega onde são feitas leis trabalhistas que modificam completamente o mercado de trabalho no Brasil, e você pega até os anos 50, onde é feito o maior período de industrialização no Brasil, que vai desde o segundo governo do Vargas, né, em que vem toda essa parte de Petrobras, antes já tinha tido o CSN, toda a parte de energia, estatais de grande peso, e pega até o Juscelino, até o final da década de 50. Então, assim, cara, muita coisa aconteceu, e até difícil, eu acho que deve ser, né, separar um pouco o feminino do masculino, porque, assim, há um boom no mercado de trabalho misturado de indústria e tudo. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Em caso você queira estender esse trabalho, desenvolver, você tem ali até, vamos dizer assim, material para fazer uma dissertação de mestrado aí, porque o contexto histórico, e você fazendo esse paralelo do que foi acontecendo na indústria e na parte de estado de bem-estar social misturado, leis trabalhistas, junto com esse seu paralelo para a economia feminista, ficaria muito rico e muito legal. Tá? Então, eu faço questão de falar isso, porque tem aí um pano para manga muito bom, assim, com assunto para falar mesmo. Tá, agora eu acho que eu vou voltar aqui. Ah, tá, eu esqueci de falar no início, eu vou falar agora, tá? Que a julgar só pelos seus dados, parece que a Segunda Guerra não tem muita relevância nesse sentido, de que, em tese, pelo que você fala, né, mais pela sua argumentação do que os dados, tá? Repito, mais pela sua argumentação escrita do que pelos dados, porque os seus dados eles não falam exatamente isso. Mas a tua argumentação escrita, ela diz que em 1940, ou seja, no iníciozinho da guerra, ou no pré-guerra, né, no pré-guerra, você teria uma saída dos homens e uma incorporação das mulheres no mercado de trabalho, e em 50, um movimento inverso. Então, os homens meio que voltam e as mulheres recuam de novo. Nesse sentido, a guerra seria, tipo, irrelevante em termos explicativos do mercado de trabalho, tá? Por gênero. E aí você elenca 3 elementos desse período. Você elenca o esforço de guerra, como sendo relevante para explicar o mercado de trabalho, a industrialização, que, como eu falei, realmente é o que mais marca esse período histórico, e o êxodo rural. E, assim, olhando um por um, tá? O esforço de guerra foi isso que eu já falei que você conclui aí. A mulher entra e depois sai. Então, qual a explicação do esforço de guerra? Nada relevante. Na questão do processo de industrialização brasileira, para explicar essa suposta mudança por gênero, agora olhando os seus dados, tá?
as mulheres são incorporadas em número absoluto, ou seja, aumenta o número absoluto de mulheres empregadas durante o período de industrialização, de crescimento da indústria, mas não aumenta proporcionalmente aos homens. Então, isso não tem caráter emancipatório do ponto de vista de gênero. Tá? Isso, ou seja, mais uma vez, então, não é muito relevante, porque a população cresceu, homens e mulheres aumentaram, então dizer que aumentou o número absoluto de mulheres, e sendo que, em termos de participação feminina, isso diminuiu, então a industrialização não foi emancipatória para as mulheres. Tá? Aqui eu olhei seus dados de 20 e 40, tá? Eu não sei se você tinha essa tabela para 50, tem que dar uma conferida, mas pode ser que eu tenha falhado em olhar aqui, porque eu peguei um dado ali e eu acho que você não repetiu esse dado para 50, mas teria que conferir. Mas, enfim, 20 tinha 30% de mulheres na indústria e em 40, 25%. Então, caiu de 30 para 25%, significa que você fez basicamente ali indústria de transformação, mas cai a participação de mulheres. Ou seja, a industrialização não foi emancipatória nesse sentido, tá? Aumenta só o número absoluto, que não é relevante. E o êxodo rural? Mesma coisa, tá? Até fiquei um pouco confusa quando a Cristina fala ali dessa informação sobre o êxodo rural, que foi o contrário do que eu peguei aqui também nos seus dados, tá? A participação feminina, sua tabela número 2, tá? Também de 20 para 40. Eu acho que a mudança é em 50, mas também de 20 para 40. A participação feminina no setor de agricultura, pecuária, civicultura, ou seja, toda essa parte de setor primário, era de 9%, 9,53% em 1920, vai para 13,44% em 1940. Tá? Participação feminina, ou seja, as mulheres proporcionalmente participaram mais nessa parte de setor primário do que os homens. Tá? A participação feminina em relação à masculina antes era 9% e passou para 13%. Então, também não foi emancipatório, porque o que a gente espera é que durante um processo, ao longo de um processo de industrialização, de crescimento econômico, né, as mulheres sejam, assim como os homens, né, toda a população seja mais empregada nas indústrias, né, para onde a economia está crescendo. Então, elas ficaram mais no campo, em relação, proporcionalmente aos homens, elas ficaram mais no campo, tá? Proporcionalmente aos homens. Então, também não foi emancipatório. Resumindo, nem pelo esforço de guerra, nem pela industrialização e nem pelo êxodo rural, fica comprovado, né, alguma coisa relevante no sentido de que houve um movimento emancipatório por gênero no mercado de trabalho, tá? Que são os seus 3 pontos principais. Tá? Então, isso tem, o que eu quero dizer assim, tem algumas contradições, tá? Você cai em algumas contradições olhando para esses dados e para esses elementos que você traz de análise, né? E o que me incomoda nisso? Como eu disse, agora voltando ao ponto que eu ia falar, não é que tem alguma coisa errada com isso, mas eu acho que falta assertividade na sua conclusão. Então, você tem que falar, né? Tem que falar, né? Digo aspas, né? Os dados não são conclusivos por causa disso, disso e disso, e aí você deixa fechado assim. Ou então, se você tem um argumento mais forte, alguma outra pesquisa, alguma coisa para poder, ou uma interpretação alternativa desses dados para dizer que sim, podem ser conclusivos, você tem que afirmar, eles podem ser conclusivos por causa disso, disso e disso, relativizando aqui e ali, blá, blá, blá. O que eu acho que fica, a única coisa que eu acho que fica ruim é chegar na conclusão e dizer, os dados são muito complexos e a gente vê que houve uma variação muito grande de tudo que aconteceu. Então, assim, fica aquele desconforto de, vi vários dados, mas não cheguei a uma conclusão muito fechada sobre o que eles querem dizer, em termos de para onde eles me levam analiticamente. Né? E aqui, deixa eu ver se eu falei essa parte. Ao finalzinho do teu trabalho, quando você cita ali o Portman e tal, um outro elemento que me remete novamente a essa parte de que não houve emancipação feminina, de fato, você fala que a externalização de serviços antes feitos no âmbito do lar, acontece uma externalização dos serviços antes feitos no âmbito do lar. Você menciona alguma coisa, você menciona o Postman e fala alguma coisa sobre, enfim, tem advento de máquina de lavar, tem advento de uma série de bens de consumo e serviços que facilitam o trabalho do lar, que de certa forma liberam um pouco esse tempo de dedicação no lar, e fazem as mulheres ir para fora, só que elas continuam desempenhando trabalhos fora parecidos com o que elas faziam dentro, que é lavadeira, costureira, coisas assim, tá? É um dado interessante, é uma hipótese interessante, né, que demonstra novamente que a incorporação das mulheres no mercado de trabalho é pouco ou nada relevante em termos qualitativos, emancipatória em termos qualitativos. Então, eu daria ênfase nessa não emancipação.
tá? No quão não emancipatório é essa mudança do mercado de trabalho, tá? Baseado em tudo isso que eu falei antes. Tá. Então, ou seja, elas desempenham serviços parecidos com o que elas desempenhavam dentro e não são incorporadas, veja, incluídas dentro da dinâmica de desenvolvimento econômico e de industrialização que acontece nesse período, tá? Porque isso é que seria a ideia de ser emancipatório, né? Como são os homens, pelo menos é o que parece, né? Como os homens são. Então, eles entram, de fato, para as indústrias e para todo o processo de produção e crescimento econômico, estão à frente desse processo, não as mulheres. Então, elas vão lá fora desempenhar um trabalho parecido com o que elas desempenhavam dentro, né? Um serviço, vamos dizer assim, acessório. E aí, quase terminando já, você tem uma tabela aqui, tabela 6, deixa eu ver se eu estou aqui com ela. Deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui. Só um minutinho, que aqui para carregar já está lento. Eu queria trazer só um incrementozinho para a sua tabela. Nossa, está bem lento aqui. Tabela 8. Ah, peraí que tem que voltar. Calma que eu estou chegando. Acho que é. Tabela 6. Isso aqui. Tabela 6, divisão por gênero de alguns setores da economia entre 40 e 50. Tá. Aí você coloca uma coluna para 40, uma coluna para 50, ambas divididas por homens e mulheres, né? Tá legal, gostei muito dessa tabela. Novamente, né? Eu gosto da maneira como você traz os dados em perspectiva comparada. É um trabalho legal de agregação, né? De aglutinação dos dados. Mas uma coisa que auxiliaria bastante na interpretação desses dados. Olha só, por exemplo, vou pegar só uma linha da tabela, depois as outras são todas a mesma lógica, tá? Então, você pega, por exemplo, a primeira linha ali você vê a divisão por gênero entre homens, né, homens e mulheres na parte de defesa nacional, né? Então, em 1940, os homens representavam 1,28% desse setor, e em 50 vai para 1,50%. Então, vai de 1,28 para 1,50. Aumenta aí 0,12 pontos percentuais. As mulheres vai de 0,03 para 0,12, que é 0,09 de incremento de pontos percentuais. O que é interessante aqui? Embora, em termos de pontos percentuais, as mulheres tenham aumentado menos, né, menos pontos percentuais, em termos de variação, elas quadriplicaram. Então, a mulher tinha 0,03 de participação em 1940 nesse setor, e ela passa a ter 0,12, multiplicou por 4. Né? E os homens nem sequer dobrou, foi de 1,28 para 1,50. Caberia legal aqui uma outra coluna mostrando justamente o quanto que houve essa variação percentual dentro do gênero. Né? Então, no caso, as mulheres quadruplicaram em termos de participação no setor de defesa e segurança, por exemplo, né, que é a primeira linha, e os homens nem sequer dobraram. E aí você vai fazendo isso para as outras linhas todas, porque a gente consegue ter uma visualização mais clara do que esses dados estão explicando, né? E aí, se você fizer isso, você vai ver, como de certa forma você meio que resumiu, não foi tão detalhadamente, mas você meio que resumiu ali no teu comentário verbal, você vai ver que a participação relativa das mulheres em todos os setores, exceto no de profissionais liberais, ela aumentou mais que os homens. Então, nesse primeiro, a participação das mulheres quadruplicou, no outro triplicou, né? Enquanto os homens nem dobrou em uma, aumentou 0,5%, menos de 20% em outra. Então, as mulheres, percentualmente, elas tiveram um incremento maior no mercado de trabalho em todos esses setores do que os homens, entre 40 e 50. Né? Isso, aí que eu queria chegar. Olha como isso vai em contradição com o teu dado de dizer que em 50 recuou e volta, né? Então, em 40 teria sido o esforço de guerra teria incorporado mais mulheres e em 50 teria desincorporado porque os homens voltaram da guerra. Não é isso que seus dados estão dizendo. Em todos os setores, a participação das mulheres aumentou, exceto no de profissões liberais, serviços e atividades sociais. Aí você faz um comentáriozinho ali sobre isso, né? Sobre essa questão das profissões liberais e tal. Então, eu acho que seria bem elucidativo se você colocasse uma última coluna aqui depois, né, de 1950, mostrando esse percentual de aumento dentro do gênero, tá? Então, quanto que o percentual de mulheres
aumentou, diminuiu, né? Quanto que variou o percentual de emprego de mulheres e de homens, né? E você vai ver que um dobrou, o outro não. E aí você consegue ter um mapa mais claro do que esses números estão dizendo. Tá? Então, eu faria essa ressalva aí para a tabela número 6. E aí, essa contradição em termos dos dados em relação às suas conclusões. Então, para fechar, tá? Meu ponto principal era esse, né? Essa questão de ser mais assertivo em relação ao que você está concluindo, não importa se isso é relevante, o que os dados estão te dizendo, o que você está vendo, né? O que eles podem te apresentar, né? E nesse sentido, a sua pergunta principal, né? Se houve avanço ou retrocesso no Brasil entre o pré e pós-Segunda Guerra, né? Na proporção de mulheres no mercado de trabalho, ela não ficou satisfatoriamente respondida, tá? Levando esses pontos em consideração. Fora isso, tá? Apesar disso, né? Ser uma questão, novamente, não me parece grave, seria uma questão de você ter um pouco mais de cuidado ali na análise dos dados e falar o que eles estão dizendo, né? Sem se preocupar em mais pormenores. É só o que os dados estão dizendo mesmo. Tá? E repito que gosto do teu tema, gosto da incorporação de cultura que você faz no teu trabalho, da divisão dos capítulos e tal, como um todo está bem estruturado. Tá? Era isso. Obrigada. Muito obrigada, Vivian. Excelente. Nicolas, espero que você tenha conseguido anotar bastante coisas. Não, e agora você vai responder as duas. Pode começar por quais questões você quiser, mas você tenta responder os questionamentos, tá bom? Não, pode deixar. Muito obrigado, professora Cristina e professora Vivian. Com certeza, todos os apontamentos vão ser muito relevantes, né, para transformar realmente esse trabalho ainda melhor. De fato, né, respondendo agora as duas na questão da ilustração, eu confesso que eu tinha muitas mais fotos do período, a gente cortou bastante, justamente para não deixar muito maçante, mas eu gosto muito da parte visual também, né? Porque quando a gente fala dos anos 50, tá, o que vai na cabeça do leitor quando ele imagina os anos 50, né? Às vezes, na minha concepção, se quem sabe com uma foto, com um tipo de música, com um tipo de alguma referência, consegue criar o contexto social daquela época, né? E através das fotos, de outras fotos também que a gente tinha, era para elucidar realmente nesse contexto social. E daí a gente conseguiu algumas fotos chaves, né, para tentar representar isso. Então, fico feliz que vocês tenham gostado. Essa também a intuição. Da minha parte, teria muito mais, mas não é para ser um álbum de fotos, é para ser realmente, né, um conteúdo. Então, a gente conseguiu achar isso. Agora, bom, trazendo sobre o tema, o ponto no início, quando a gente estava conversando, ainda lá na disciplina de economia feminista, era a Segunda Guerra Mundial por si só, né? Até um dos meus pontos acho que todos lembram daquela foto do cartaz americano de uma operária fazendo, né, o bracinho, com a legenda a gente consegue fazer isso. Teve, né, um incremento muito forte da força de trabalho feminina nos Estados Unidos. E meu primeiro questionamento na época era, será que a gente teve isso também aqui no Brasil? Será que realmente a Segunda Guerra Mundial, né, foi uma coisa visível? E através dos dados a gente constatou que não. Por isso até que a gente mudou bastante o nosso tema até chegar nesse ponto, porque a Segunda Guerra Mundial sozinha ela realmente não explica nada. A gente tem alguns dados relevantes, né, como por exemplo, a permissão para as mulheres entrarem no serviço militar em 1943. Talvez se não houvesse a Segunda Guerra Mundial, as mulheres não tivessem entrado nesse período. Talvez ia demorar alguns anos até que elas conseguissem de fato, né, entrar na área militar. E algumas outras questões que poderiam, né, ter contribuído. Mas, de fato, né, na parte que vocês mencionam que a Segunda Guerra Mundial por si só ela não explica, eu concordo realmente. Acho que posso trazer, até como a professora Vivian mencionou, né, uma assertividade maior com relação a isso, né? Até a professora Cristina também respondendo as duas juntas, né? Uma parte ali eu mencionei que a Segunda Guerra Mundial explicaria a grande parte, né? O que, no nosso ver, realmente não condiz, né? Porque a Segunda Guerra Mundial, no nosso ponto de vista, pode ter alguma influência, mas não foi tudo isso, não. Ela, por si só, não explicaria nada, faltaria muitos dados, realmente, né? A outra dificuldade, né, de tudo isso é encontrar o dado assertivo, né? Principalmente se fosse pensar na Segunda Guerra Mundial, porque os dados que a gente tem, não existe planilha, né? Tudo é um scanner, que é de um documento datilografado que a gente teve que analisar página por página, praticamente, para daí transformar a tabela de um formato, por exemplo, Excel, para ir tratar o dado. Então, é um trabalho muito difícil, bem de formiguinha mesmo, para encontrar esses dados, né? E, realmente, da Segunda Guerra Mundial, né, da questão militar, seria algo bem mais difícil de encontrar. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei.
Sim, a parte, né, que a professora, então, Cristina, ela menciona ali, né, do trabalho, que não somente as mulheres de trabalho doméstico, né, não remunerado, ou seja, as donas de casa, as outras mulheres que estão trabalhando também exercem uma atividade, né, em casa. Elas também têm a dupla jornada, elas também exercem um trabalho invisível que não é reconhecido. Então, de fato, este número, né, quando a gente fala de domésticas, do número de domésticas, é um número que o IBGE nos mostrou. Ele trouxe esse número para a gente, foi a partir dali que a gente, né, fez a comparação. Mas, de fato, se for, né, principalmente na sociedade da época, muito provavelmente a grande maioria das mulheres, trabalhando ou não, exerciam atividades no lar. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante também, né, do trabalho invisível das mulheres. Da situação também, né, de grande parte da parcela vive na zona rural, então é presumível que, né, uma grande parcela de pessoas trabalhavam no campo, né, tanto de homens quanto de mulheres, e é ali que a gente até tenta trazer uma crítica de uma forma ali com a referência também das nossas autoras, que o censo do IBGE, ele tem esses problemas de cálculo, né? Quando a gente olha no número de mulheres que trabalham na agricultura, é inferior ao dos homens. Mas ali, na nossa percepção, será mesmo que elas não trabalhariam? Será mesmo que elas não estariam ali também exercendo atividades no campo, né, na lavoura, assim como o marido ou como os pais? Então, é realmente um problema da época, né, tanto do IBGE de reconhecer essas mulheres como trabalhadoras, quanto as próprias mulheres ou famílias, ou até mesmo os maridos, os pais, de as reconhecerem como tal. Então, realmente temos um problema ali do número de pessoas empregadas na agricultura. E esse foi um dos principais fatores que contribuiu para o retrocesso do número de mulheres. A gente tem uma queda, então, em 1950, do número de mulheres envolvidas na agricultura. Pode ter sido por conta do êxodo rural, da urbanização? Pode. No entanto, ainda fica aquela crítica, né, de que talvez o censo não tenha se adequado corretamente com o número de mulheres trabalhadoras da agricultura. A questão também que a professora Cristina mencionou da questão de classe, né, das classes mais alta, média e alta tendem a realmente permanecer em atividades do lar, né, em casa, enquanto as de renda mais baixa realmente seriam as que mais trabalhariam. De fato, a gente não expandiu para essa diferença por questão, né, de classe, por questão, né, de renda, para não tornar muito grande, né, a análise. Então, a gente realmente tentou enxugar o máximo que a gente conseguiu para a gente conseguir tentar trazer uma ideia. Mas, com certeza, se fosse abrir por renda, a gente conseguiria ter uma outra percepção do mercado de trabalho, que, né, muito provavelmente, as de mulheres de baixa renda seriam as que, de fato, estavam inseridas no mercado de trabalho. Certo. Nós também tivemos, né, a parte ali que a gente utiliza, né, de vestuário, calçado e setor têxtil. Esse foi um ponto interessante porque o censo do IBGE, ele tem algumas mudanças metodológicas. Uma costureira, que momento que ele considera ela, né, como uma operária, assim, né, que produz alguma coisa, ou o momento que ela é só uma prestadora de serviços, né? Então, todo momento a gente teve que ficar trabalhando nos números para realocar eles para conseguir tentar trazer uma forma que seja fácil de comparar, por conta dessas mudanças, né? Então, da parte têxtil, é basicamente todas as mulheres que são realmente ligadas à indústria, né, que trabalham lá, né, no modo operário mesmo. E da parte de confecção, de vestuários e calçados, seriam mais as pessoas ligadas à atividade de costureira, de reparo, né, em outras áreas assim. Então, por isso que também a gente tem esses dois tipos de segmentos lá. Outros pontos também ali de correção também a gente vai dar também uma olhada para ajustar isso também. Também trazer a questão, né, a gente não conseguiu achar né, eu principalmente não consegui achar de um modo tão claro, né, o número da taxa de desemprego, né, da quantidade de pessoas que estão, né, desocupadas, que gostariam de trabalhar. Com certeza, eu acho que era uma parte que daria para tentar trazer mais recurso, né, para agregar no trabalho esses dados. Novamente, atividade, então, novamente, né, da atividade militar, que a gente realmente é difícil de comprovar ela por si só, né, como um explicador da mudança do mercado de trabalho. E
Perfeito. E ali na parte, né, quando a gente traz a atividade doméstica, eu realmente tentei, ali até naquela parte que o Pockmann ele traz, era realmente agregar a atividade doméstica não remunerada com a remunerada, né, então trazer essas duas juntas. E o Pockmann, de fato, ele traz a questão, né, assalariada mesmo, né, então esse é um ponto, acho que para deixar mais claro ali no texto, né, para tentar exemplificar. Deixa eu pegar aqui as anotações. Também até a professora Vivian mencionou, né, de tentar compreender mais o movimento populacional dos anos 30, inclusive no estado de São Paulo, eles têm pesquisas a mais, além do censo do IBGE. O problema é que é limitado somente ao estado de São Paulo, mas eles trazem dados bem interessantes de 1932, mais ou menos, sobre o estado de São Paulo. Confesso que, por ele não ser tema abrangência nacional, a gente não deu a devida atenção de olhar os dados e analisar corretamente. Mas é um ponto interessante, né? Quem sabe algum trabalho futuro de analisar alguns dados dos anos 30 para a gente tentar trazer uma analogia, né, dessa progressão ao longo das décadas, né, e não pular direto do 20 para 40. Deixa eu pegar aqui. Eu também tive uma preocupação bem grande, né, quando eu coloco sempre uma tabela e eu vou escrevendo sobre esses dados da tabela, né. De fato, trazer, como a professora Vivian mencionou, né, uma maior, assim, tentar ler os dados de uma forma mais enxuta, trazer algo mais conclusivo, né, de fato era algo que poderia ser melhorado para tentar ler aquela tabela, né, mas de um modo que seja mais atrativo para o leitor. A minha preocupação era justamente, será que o leitor vai perceber todas essas mudanças? Então, eu elucidava e escrevia isso em cima. Mas talvez possa deixar o trabalho um pouco mais maçante, né? De ter a tabela ali, o dado ali, e de novo eu estar comentando o mesmo dado, né? A gente resumiu bastante ainda sobre isso, mas ainda, então, é algo que dá para trazer, né? Deixar ele mais enxuto, mais agradável, de fato, para o leitor. E, de fato, né, depois, né, da parte da conclusão, é realmente, né, pela dinâmica do mercado e de todas as transformações que teve, né, de não, quem sabe faltou, então, essa maior assertividade, ser um pouquinho mais conclusivo, né, com a nossa análise, principalmente porque, né, novamente, o setor militar, a Segunda Guerra Mundial por si só não ajudaria em nada, né, eu acho que teria, quem sabe, uma pequena parcela explicativa, mas ela, assim, sozinha, não significaria nada. Então, de fato, trazer uma conclusão maior de que, né, uma assertividade maior de que, nos anos 50, de fato, a gente não trouxe, né, mudanças, a gente não conseguiu trazer mudanças significativas para o mercado, né, para, como a Vivian mencionou, né, a emancipação, de fato, da mulher dos anos 50. Eu tentei elucidar porque a gente teve conquistas que foram significativas, que foram aquelas famosas pioneiras. De fato, um número muito baixo de mulheres, mas que se não fossem por elas, talvez quantos anos ainda demorariam para que outras mulheres, né, entrassem naquele pequeno setor. Então, realmente, eu mencionei no trabalho 2 mulheres disso, 1 mulher daquilo, 3 mulheres daquilo. Então, de fato, é um número muito pequeno, mas que a gente consegue trazer como uma conquista. Mas, de fato, olhando o mercado de trabalho como inteiro, né, houve um retrocesso mesmo, não tem... o fator de Segunda Guerra Mundial por si só não explicaria mesmo. Obrigada, então, novamente, por todos os apontamentos. Era essa minha parte da devolutiva. Joia, Nicolas. Deixa eu, mais uma vez, só tentar dar um fecho. Vou agradecer de novo, muita leitura atenta de vocês. E é isso, o trabalho mudou no meio do caminho, porque a gente imaginava que fosse acontecer uma coisa, né? Porque nos Estados Unidos, na Europa, o esforço de guerra teve um efeito real no aumento da participação feminina no mercado de trabalho. A gente queria saber como é que foi no Brasil. Mas a gente descobriu, não muito tempo depois, que não ia dar para... Porque a participação brasileira foi muito pequena, ela foi tardia, ela foi insignificante em termos de volume de homens, né, que foram, de fato, enviados para a guerra. E aí a gente foi tentando encontrar outras hipóteses, e no fim, o tema é bastante complexo e acho que não chegou, né? As nossas hipóteses não conseguiram dar conta do fenômeno, mas que houve um fluxo, um refluxo assim confuso, né? Aconteceram mudanças ali importantes que, como a Vivian mencionou, tem a ver com todo o background histórico do que estava acontecendo ali, a primeira onda de industrialização do governo Vargas. E depois, quando o Nicolas já estava
fazendo várias reformulações que foram necessárias, eu descobri que no governo Vargas teve uma campanha massiva para a volta das mulheres para casa. Sabe? Uma propaganda que o governo fez, porque era bem machista, né? Para as mulheres que trabalhavam fora voltassem e cuidassem dos lares. Então, a campanha publicitária daquela época. Então, coisas que não acabaram não entrando, mas que iam ajudar a entender o que aconteceu ali, sabe? E também um outro dado que o Nicolas não incorporou, que a gente acho que conversou, mas que não deu tempo, enfim, a participação das mulheres enquanto trabalhadoras domésticas assalariadas explodiu na década de 50 comparativamente à década de 40. Então, são fenômenos que estão ali misturados, mas que eu acho que dava para tirar mais conclusões interessantes se tivesse mais tempo, né? Aquela coisa. Eu também estava afastada, então vou fazer meu meia-culpa. Esse segundo semestre, os meus orientandos ficaram meio que abandonados, então não consegui ali acompanhar junto para, né, dar uma direção mais assertiva para eles. Eu acho que parte da questão, das questões que vocês apontaram tem a ver com isso também. Tá? Mas eu, de novo, agradeço imensamente vocês e já sabia que o resultado assim, dessa banca ia ajudar bastante para dar um fecho no trabalho e ficar mais redondinho, né, Nicolas, desses dias que a gente tem para, quando você for entregar na BU, algumas coisas mais graves assim sejam sanadas, tá bom? Então, se vocês estiverem satisfeitas com as respostas, a gente pode passar para a parte da deliberação da banca. Brena, eu estou satisfeita com as respostas, mas se você me permitir fazer só 2 comentáriozinhos só para deixar o Nicolas respondido 2 coisas que ele falou. Quando vocês concluem, né, a Brena também chega à mesma conclusão agora que ela comentou, de que, afinal, a guerra não teve lá muita relevância explicativa em termos de números, mas ela com certeza vai ter uma relevância explicativa em termos de avanços institucionais ou de suscitar avanços institucionais, pelo que o Nicolas acabou de falar agora, né? Então, você fala da parte da militarização, da entrada das mulheres no setor de defesa, que, de outra forma, nem seria cogitada, né? Então, a mudança, a perspectiva de incorporar mulheres em outros setores, a perspectiva de mudança institucional, pode ter sido muito relevante nesse sentido, tá? Motivar uma mudança institucional. E a gente sabe que realmente o período Vargas vai fazer uma série de mudanças institucionais, né, e leis trabalhistas incorporando as mulheres, né, também, né, apesar de todo o machismo que a Brena falou, mas enfim, são degraus, né, são coisas que acontecem de forma meio, assim mesmo, a evolução da sociedade. E a segunda coisa, Nicolas, você falou, faço uma meia-culpa em relação a explicar muitas tabelas. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em você explicar o que está escrito na tabela. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que só falta você fazer mais análise, avançar depois disso. Então, primeiro você descreveu lá e depois você pode fazer um avanço analítico a partir daquela descrição. Mas eu não acho um problema descrever, acho até que, de fato, você tem razão. Tá? Às vezes a gente passa a tabela com uma certa preguiça de ficar lendo. Então, a descrição do que está escrito não é ruim. Eu não acho ruim, tá? E uma outra coisa também que a Brena falou que eu queria comentar. Sim, Brena, aí mais respondendo a você mesmo, né? Aliás, o Nicolas comentou sobre aquela, não é uma charge, né? Sobre aquela história da mulher com o bracinho, né? We can do it, acho que é esse, né? Que realmente achei super legal e tá aí, ó. Me respondeu qual foi a motivação desse trabalho. Porque eu caindo de paraquedas assim, eu falei, pô, mas se ele não chegou à conclusão de que a guerra foi relevante, então por que ele está falando? Né? De onde veio essa ideia, né? Então, olha como é relevante você fazer aqui ao vivo essa explicação. Já muda tudo, né? Então, às vezes, uma frase na introdução dizendo, considerando que em outros países que tiveram um esforço de guerra grande, houve uma modificação muito significativa no mercado de trabalho em função disso, gostaríamos de ver se o Brasil se comporta igual, diferente, parecido. Pronto, já muda, porque aí você chega à conclusão de que não, no Brasil não é igual. Mas teve um motivo pelo qual isso foi pensado, né? Muda bastante a motivação do trabalho. Tá? E aí, repito, vale muito a pena colocar o contexto histórico brasileiro numa expansão desse trabalho, porque o que realmente explica, com certeza, é essa parte de Estado Novo, esforço de industrialização, Getúlio Vargas, depois JK no final, fim da República Velha, é muita coisa que acontece que muda. Tá? Desculpa aí o outro comentário. Nada, joia, Vivian.
Então tá, pessoal, eu vou pedir então que vocês deem licença, a audiência se retire da sala. Você também, Nicolas, para a gente deliberar aqui. E aí eu te passo um WhatsApp para você voltar depois. Então tá, perfeito. Obrigado novamente, Vivian, pelas considerações. Até mais. Até mais. Nicolas, a banca deliberou sobre o seu trabalho. Ele foi julgado aprovado com nota 8. Tá? Parabéns. Parabéns, Nicolas. Para conseguir incorporar essas sugestões, ver o que você consegue fazer com a tabela, com as tabelas, né? Mudar essa parte formal que a Cristina assinalou, ver direitinho o que é figura, gráfico, para ficar de acordo com as normas da ABNT. E também a sugestão da Vivi de colocar logo na introdução qual foi a motivação do trabalho e tentar tirar essas ambiguidades, porque muita coisa sobrou ainda da nossa visão antiga, né? Que a gente achava que ia ser de um jeito, acabou que os dados mostraram que não foi daquela forma. Mas algumas frases ainda dão a entender que podia ser daquela forma, podia ser o esforço de guerra, sabe? Então, tentar dar uma costurada aí para desfazer essas aparentes ambiguidades que ainda sobraram aí, para a gente entregar uma versão mais redondinha aí na sexta-feira. Perfeito, não, pode deixar. Muito obrigado, gostei muito da avaliação. Estou bem feliz, né? Porque agora é uma conquista realizada, então a defesa realmente, né? Nossa, então estou bem feliz, obrigado mesmo. Tirar o caminhão das costas, agora está mais leve, já não tem dívidas, agora é só detalhes, né? Sim. Melhorar o que já existe, tá, Nicolas? Tá bom. A gente vai conversando, então. De novo, meninas, muitíssimo obrigado, tá? Foi fundamental a contribuição de vocês. E obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite também. Parabéns, Nicolas. E eu acho que tem muita pano para manga aí para você continuar essa pesquisa, que é bem interessante, viu? Sim, verdade. É isso aí. Se ele quiser fazer mestrado, já tem ideias, né? Não, porque assunto não falta. Assunto não falta. Com certeza. Gente, obrigadíssimo. Um beijo. E depois vou mandar a ata para vocês, tá? É esse documento que serve para vocês também como comprovante dessa atividade realizada, tá bom? Tá bem. Obrigada, Brenda. Vivian, prazer. Nicolas. Prazer, Cristina. Prazer, Nicolas. Tchau, Nicolas. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.